Como é que você acabou caindo no mundo do vinho? Você quer saber? O primeiro contato com vinho foi quando a mosca do vinhedo me picou. Sim. É uma história. Eu vou resumir essa história porque ela é curta, mas ela é interessante. Eu com 17 anos, como todo moleque queria sair do país, eu fui para Nova York. E lá com 17 anos, eu estava num perrengue desgraçado, morando com mais 5 brasileiros, já não tinha mais dinheiro para nada, já não pagava aluguel, estava naquela situação, né? Tudo que ganhava ia. E um amigo meu veio, Você tinha quantos anos? eu tinha 17 Nossa. em Nova York. Hoje eu tenho 55 anos. Era uma Nova York que não é a de hoje. Ela era perigosa. Aquela época não era fácil você estar em Nova York. É diferente do turismo que você faz hoje. É uma coisa bem complicada. E eu falei, cara, eu vou ser... Veio um amigo meu com um jornal e falou, esse cara tá precisando de um motorista de limusine. Eu já dirigia desde os 12 anos. Eu nasci com 1,80 m, né? Eu sempre fui grande. Então eu passava por mais velho, sempre passei, mas eu não tinha carta nem no Brasil. Eu fiz uma vaquinha, eu comprei uma carta falsa para ser motorista de limusine de um executivo de prédios em Manhattan. Ele me contratou e eu comecei a cuidar nas horas vagas da adega dele. Ele tinha uma adega de mais de 3.000 garrafas em um dos apartamentos dele, e nas horas vagas eu ia buscar vinho nas lojas. E comecei a interessar, comecei a arrumar a adega dele. Ele fazia noitadas, assim, jantares, o que sobrava eu provava. Ali eu comecei a estudar vinho. Entendi. Ali eu comecei a falar, nossa, por que esse Bourgogne é tão caro? Por que isso é diferente de um outro vinho e tal? Ali foi quando eu comecei a me interessar. E deve ter tido aqueles que você mais gostou, ou não? Não, sem dúvida. De cara foi Bordeaux, que eu sou apaixonado por vinho de Bordeaux. Aí eu venho para o Brasil e começo a procurar. Aí trabalhei um pouco numa importadora de vinhos italianos, como naquela época tinha várias importadoras de pessoas apaixonadas por vinho, mas não sabiam nada de negócio, então os vinhos eram incríveis, mas a importadora não deu certo. Aí eu fui buscar, fui convidado, lá naquela época, depois de 2 anos trabalhando nessa importadora, a Interfood me convidou para trabalhar. Eu passei 12 anos na Interfood, uma empresa que eu considero a minha casa, ela é incrível. Então você começou na Interfood? Sim, eu fiquei 12 anos na Interfood, provando muito vinho. Lá eu passei por todos os canais até montar uma equipe de sommelier. Eu ajudava a equipe a explicar, a equipe de vendas, a como vender vinhos mais caros, tal. Com essa experiência na Interfood, eu fui convidado para desenvolver o portfólio da Wine.com, onde eu passei 8 anos. Quando ela estava começando? Estava começando. Onde a gente estava começando, o clube tinha pouquíssimos assinantes e tal, e eu passei, foi ali onde eu viajei muito, peguei muita experiência de degustação, de relacionamento, de tudo o que poderia trazer para o Brasil, que poderia ser interessante, né? Eu comandei o clube durante 6 anos, o clube de assinatura, e ali você tem uma experiência incrível de gustativa, porque a maioria dos vinhos, eu tinha que degustar, provar e comprar vinhos para diversas bocas, não só a minha, né? Então, desde o iniciante até um profissional, um paladar mais avançado. E aí eu volto para Interfood, aonde eu estou fazendo esse projeto Todo Vino, trazendo marcas para Todo Você Vino. volta para a Interfood quando? Desde quando você voltou? Já tem 1 ano e pouco, 1 ano e recente. 3 meses. Por quê? Porque já não dava, foi logo lá no início da pandemia, eu já não viajava muito mais, e aí eu volto para a Interfood para ajudá-los nesse projeto do e-commerce, que está super bem, né? E eu volto para cá. E logo, assim que passar essa fase que a gente está vivendo, né, de pandemia, de viagens e tal, tanto que a última viagem que eu fiz, eu voltei da Espanha com Covid, né, há 1 ano e meio atrás, e aí falei, não, agora deixa eu dar uma sossegada, deixa passar isso, que a gente volta a viajar e selecionar vinhos.